As mitocôndrias, elas possuem um papel que é crucial, importantíssimo na produção de energia metabólica nas células eucarióticas, nas células mais complexas, as que possuem núcleo. De forma que essas organelas, elas são responsáveis, gente, pela maior parte da energia que é obtida a partir da degradação de hidratos de carbono, os glicídios, né, os carboidratos, e de ácidos graxos. Então, boa parte do que você obtém a partir do metabolismo desses dois compostos se dá através da mitocôndria. Então, esses compostos, os glicídios e os ácidos graxos, acabam sendo convertidos em moléculas energéticas que vocês conhecem pelo nome de adenosina trifosfato, é o ATP, o ATP. Em um dado momento, nas conversas anteriores, eu cheguei a falar para vocês que o ATP ele produzia energia, ou melhor, você conseguia retirar energia do ATP através da quebra dessa molécula. Então, eu tenho uma molécula, um composto de adenosina, né, que é adenina mais um açúcar. Então, ligado a essa adenosina, eu tenho três átomos de fósforo, né? Então, adenosina trifosfato. Quando um desses átomos se desliga do complexo, surge então a adenosina com dois fosfatos, chamada de ADP. Então, o ATP, adenosina trifosfato, se transforma em adenosina difosfato, ADP. Com isso, você tem a liberação de energia. Então, o processo para produzir ATP novamente, a partir do ADP, se dá através da ligação de radicais de fosfato. Então, se eu tinha um adenosina trifosfato e ele perdeu um fósforo, para ele se transformar novamente em adenosina trifosfato, ele tem que ser reconstituído deste fósforo. E aí por isso que nós dizemos que a síntese dessas moléculas de ATP através das mitocôndrias segue um processo que nós chamamos de fosforilação oxidativa. Ou seja, você tem a inserção de fósforos em alguns compostos através de processos de oxidação, que não necessariamente, gente, significa dizer reação que acontece com oxigênio, tá? E sim muito mais atrelado ao fato de compostos estarem sofrendo a perda de elétrons durante o processo metabólico, ou seja, compostos estarem sofrendo o fenômeno de oxidação. A mitocôndria, ela é uma organela e dentro da mesma existem proteínas, né? E o interessante é que a maior parte das proteínas destas mitocôndrias acaba sendo traduzida, ou seja, acaba sendo sintetizada em ribossomos que estão no citoplasma da célula, só que livres. Para quem lembra das nossas videoaulas anteriores, quando falávamos no citoplasma também, mas mais especificamente no retículo endoplasmático, muitas das vezes esses retículos eram impregnados de ribossomos e estes ribossomos participavam no processo de tradução do RNA mensageiro oriundo do núcleo, ou seja, a síntese de proteínas, e essas proteínas elas entravam no retículo endoplasmático para realizar o processo da via de secreção celular convencional. Só que é necessário que você lembre que naquele mesmo momento nós também falávamos que alguns ribossomos estavam livres no citoplasma, não estavam aderidos ao retículo endoplasmático. Então, estes ribossomos livres no citoplasma são os ribossomos que participam na síntese ou tradução da maior parte das proteínas que vão ser importadas para o interior da mitocôndria, através, obviamente, de mecanismos de sinais específicos, né? Além disso, gente, vale lembrar aqui, ou melhor, vale deixar bem claro que das organelas citoplasmáticas que nós já comentamos e ainda vamos comentar mais à frente, as mitocôndrias são as únicas que possuem o próprio material genético, o próprio genoma, chamado genoma mitocondrial, né? Então, esse genoma mitocondrial, né, o próprio DNA da mitocôndria, existe um material genético dentro da mitocôndria, ele é responsável por codificar os próprios RNAs que vão ser utilizados na síntese de proteínas mitocondriais dentro da organela. Então é isso mesmo.
a tradução, o processo de síntese de proteínas que nós já havíamos conversado e que eu havia dito para vocês que acontece no citoplasma das células, ele também pode acontecer dentro das mitocôndrias, só que utilizando um maquinário totalmente mitocondrial. Existem proteínas, obviamente, que funcionam, participam desse processo e são oriundas do meio externo, do núcleo da célula, sim. Mas muito se sintetiza de RNA transportador e RNA ribossômico dentro da mitocôndria a partir do genoma mitocondrial. Então, RNAs e proteínas sintetizados a partir do DNA da mitocôndria acontecem normalmente dentro da organela. E aí, em resumo, o que a gente pode dizer com relação à síntese de proteínas que vão ser utilizadas nas mitocôndrias é que algumas são sintetizadas fora da mitocôndria, pelo processo convencional que a gente já conversou, utilizando, obviamente, que como ponto de partida o DNA genômico da célula, genoma da célula, e outras proteínas vão ser sintetizadas a partir de informações que estão no genoma da mitocôndria, o material genético, o DNA que está dentro da mitocôndria. E aí, essa combinação de proteínas mitocondriais e proteínas não mitocondriais é que acaba sendo utilizada para a manutenção das atividades dentro da organela. Estas mitocôndrias, elas são delimitadas por um sistema de dupla membrana, tá, gente? Então, como outras organelas citoplasmáticas, a mitocôndria é formada por sistemas de membrana. Isso é clássica característica das células eucarióticas, né? Então, a mesma ela é dotada de uma dupla membrana, constituindo-se em uma membrana interna, então, uma membrana interna e uma membrana externa. E, obviamente, que no intervalo que fica entre a membrana interna e a membrana externa, um espaço intermembranoso, né? A membrana interna, como você pode ver aí na imagem, ela apresenta dobras. São essas dobras, ou, como alguns livros trazem, estas invaginações que ocorrem para o interior da mitocôndria, as quais nós chamamos de cristas mitocondriais. Então, essas dobras produzidas pela membrana interna da mitocôndria recebem o nome de cristas mitocondriais e se estendem por todo o interior da mesma. Tá? Interior esse, ou seja, espaço intramitocondrial este, que nós chamamos de matriz mitocondrial. Então, veja, são duas estruturas principais, né? Então, eu tenho a membrana, ou, na verdade, a dupla camada de membrana que envolve a mitocôndria e o espaço interno da mitocôndria. Essa membrana que envolve, essa dupla membrana, obviamente, ela é formada por uma parte externa e uma parte interna. E esse espaço interno da mitocôndria você chama de matriz mitocondrial. Matriz mitocondrial. Então seriam três os principais compartimentos, né? Eu teria a membrana externa da membrana plasmática, a membrana interna, ou melhor, desculpe, a membrana externa da mitocôndria, a membrana interna da mitocôndria, constituída pelas cristas mitocondriais, e a matriz mitocondrial, que seria essa região fluida, né? Uma grande sopa que existe no interior das mitocôndrias. De um modo geral, gente, a liberação de energia ela pode se dar, né, pode ser realizada através do consumo do gás oxigênio, que é o que a gente chama de respiração aeróbia, né? Aquela que ocorre na presença do oxigênio. Uma outra forma de você obter energia é sem o consumo desse gás, sem o consumo do oxigênio, que é o que nós conhecemos como fermentação ou respiração anaeróbia, ou seja, sem a presença do oxigênio, né? E aí uma das maneiras mais eficientes de retirar a energia contida em ligação química, nas ligações químicas, né, de uma determinada substância, é provocar a reação das moléculas dessas substâncias com o oxigênio, que é o que ocorre, por exemplo, quando se queima gasolina e madeira, só para você ter um exemplo, né? Um exemplo, ter uma ideia mais ou menos. Então, no processo que a gente chama de combustão, você já deve ter escutado falar isso, né? A combustão
essa queima da madeira utilizando, por exemplo, gasolina. De forma que as ligações que são rompidas aí nas moléculas que constituem a madeira, por exemplo, né, a própria gasolina, e os átomos de carbono e de hidrogênio que acabam por estabelecer novas ligações com o oxigênio, eles formam moléculas de gás carbônico e água. Então, por conta dessa que você quebra as ligações químicas e o que você tem é a reação entre átomos que no final produzem oxigênio e gás carbônico, não, melhor, produzem gás carbônico e água, né, que contém menor quantidade de energia. As reações de combustão, né, que a gente acaba vendo com uma maior riqueza de detalhes lá na química, elas são importantes na produção de energia, né? Na indústria, veículos, então isso daí não é novidade para ninguém, que inclusive para o uso doméstico, tudo isso está diretamente relacionado com fenômenos de combustão. A respiração aeróbia também produz gás carbônico e água. Então, se eu pegar madeira e queimar com gasolina, vai produzir gás carbônico e água. A respiração aeróbia também produz isso. Só que, dentre várias diferenças entre esses dois mecanismos, esses dois processos, é que na combustão a reação ela é abrupta, né? É violenta. Então, a madeira queimando com gasolina produz uma quantidade de energia muito grande num intervalo de tempo pequeno. Rápido você produz muita energia num intervalo de tempo bem pequenininho. Na respiração, não. Apesar de o produto acabar sendo o mesmo nos dois eventos, na respiração a quebra dessas cadeias de carbono ela é feita de forma bem gradual e a energia vai sendo liberada em pequenos pacotes energéticos, né, em pequenas parcelas. Isso é óbvio, né, gente? Que do contrário, se eu tivesse o mesmo processo que na combustão de madeira, por exemplo, o resultado seria a destruição da célula por conta da quantidade de calor produzida. Você libera uma quantidade de energia muito grande de uma forma muito abrupta, muito intensa, e aí a célula, obviamente, que não resistiria, né? Então a liberação de energia ela ocorre em pequenas parcelas, porque o processo ele é dividido, o processo de respiração celular ele é dividido em várias reações químicas intermediárias. Esse processo de respiração aeróbia que acontece dentro das mitocôndrias, ele segue um passo dividido em várias, na verdade segue um ritmo dividido em várias etapas. A principal molécula utilizada para esse processo é a molécula de glicose. Tá? Então, o processo de respiração celular aeróbia, ele pode ser caracterizado por uma reação que acontece entre a molécula de glicose e o oxigênio, que é o que você está vendo aí nesta fórmula, produzindo gás carbônico, água e energia. Esse é o fenômeno de respiração celular que acontece dentro das nossas células, né? Utilizando como organela para a execução desta tarefa as mitocôndrias. Então, recapitulando, a respiração celular é caracterizada pela combinação nos reagentes de glicose e oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Para quem não lembra muito bem disso, os reagentes estão antes da setinha, né, do lado esquerdo, e os produtos estão do lado direito após as setinhas. Lembrando, glicose mais oxigênio, produzindo gás carbônico, água e energia. Essa é a equação que resume ou deixa claro o processo de respiração celular, mostrando substâncias que reagem, glicose e oxigênio, e substâncias produzidas, gás carbônico e água, na produção de energia. Essa energia que você está vendo aí, ó, que é obtida no processo de respiração, ela acaba não sendo usada de imediato, tá, gente? Ela não é usada de forma instantânea. Tá? Então, cada pacote de energia que é utilizado na síntese de uma molécula de adenosina trifosfato, a partir de uma molécula de adenosina difosfato, tá? E um íon fosfato, é o que você tem nesse nosso esquema. Então, essa reação que se chama de fosforilação, como a gente já havia comentado, é a que é responsável por formar o adenosina trifosfato. Então, eu tenho adenosina difosfato circulante no ambiente intracelular, no meio intracelular, e eu preciso retornar à adenosina trifosfato.
Então, tenho adenosina difosfato e preciso transformar em adenosina trifosfato, que é a minha molécula ou composto energético. Como é que eu faço isso? Através de fosforilação. Mas fosforilação, Mauro, gasta energia. É justamente a energia que está sendo produzida através da respiração celular que eu vou usar. Tá? Então, esse ATP que você está vendo aí, sendo produzido, nada mais é do que resultado de uma fosforilação que utiliza como energia a energia da respiração celular. Então, seria mais ou menos assim. Para o corpo obter energia, ele usa ATP. Aí o ATP quebra virando ADP. Para poder reconstituir o ATP e o mesmo ser utilizado em atividades futuras do organismo, eu gasto energia para poder transformar ADP, adenosina difosfato, em adenosina trifosfato. Tá? Essa energia armazenada nas ligações químicas da glicose, que a gente acaba utilizando para poder produzir a energia, ela é liberada por meio de oxidação sucessiva. Então você vai oxidando a glicose em etapas sucessivas, né, dentro do processo de respiração celular. Um processo de oxidação, né, nada mais do que envolve necessariamente, na verdade, uma reação com o gás oxigênio, não necessariamente envolve um gás oxigênio, como a gente havia falado, e sim a perda de elétrons. E isso é que é a oxidação. Então, na química, a oxidação é a perda de elétrons por um determinado composto, e redução é o ganho de elétrons por um determinado composto. Então, quando eu falo em processo de oxidação aqui, não necessariamente eu estou falando de reações com oxigênio, e sim reações que envolvem a perda de elétrons por parte das moléculas, que pode ser feita com a retirada de átomos de hidrogênio, ou seja, através de um processo chamado de desidrogenação. Desidrogenação, que é a retirada de hidrogênio das moléculas, né, gente? Você consegue, ao retirar esses hidrogênios, você consegue oxidar essas moléculas. Essas reações de desidrogenação, que a gente vai já ver, elas são reações catalisadas por enzimas. Aí você tem as desidrogenases, são as enzimas que fazem a desidrogenação dos compostos. E essas desidrogenases possuem grupamentos como a nicotinamida adenina dinucleotídeo, que é o NAD, né? E outros compostos como a flavina adenina dinucleotídeo, o FAD. São chamados receptores ou aceptores de hidrogênio, o NAD e o FAD. Quando o NAD ele se encontra na forma oxidada, gente, você identifica o mesmo como NAD+. Tá? Então, NAD com sinalzinho de mais, significa que ele está na forma oxidada. Assim, ele acaba sendo capaz, nessa forma, ele é capaz de se combinar com os átomos de hidrogênio que foram retirados de moléculas que estão sendo oxidadas. Tá? Então, a molécula está sendo oxidada, seja lá ela qual for, a glicose, né? Vamos pensar na glicose. Então, está sendo oxidada, ou então os subprodutos desse metabolismo da glicose está sendo oxidado, e aí os átomos de hidrogênio são retirados dessa molécula e se ligam ao NAD. Um dos átomos de hidrogênio se combina com o NAD. O outro cede o seu elétron, cede o elétron dele e fica na forma iônica, como próton. Então, aí eu tenho, numa solução, o NAD se combinando com dois átomos de hidrogênio, só que um desses átomos de hidrogênio forma o NADH e o outro fica na forma iônica. Então eu teria NADH e mais um íon, um próton no caso, de hidrogênio, certo? Nas bibliografias, nos esquemas montados para explicar o processo de respiração celular, esse hidrogênio ele acaba sendo omitido. Esse hidrogênio da forma iônica, o H+, nas etapas da respiração ele acaba não aparecendo, fica aparecendo somente o NADH. Mas sempre que tem ali um NADH, entenda de que existe um íon, ou seja, uma forma iônica do hidrogênio H+. Na respiração aeróbia, os hidrogênios que saem da glicose, né, e dos seus subprodutos são todos transportados até o oxigênio no final do processo, formando
formando a água, tá? E aí, gente, a gente já pode começar a falar da respiração celular, ou melhor, da respiração aeróbia, que é a respiração celular, como um todo, dividindo a mesma em etapas. Então, a respiração aeróbia ou respiração celular, ela é dividida em glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, tá? Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Vamos começar falando da glicólise, tá, gente? A glicólise nada mais é do que a quebra da molécula de glicose. Essa etapa, que é a primeira etapa da respiração celular ou respiração aeróbia, ela acontece no citoplasma, ou citosol, ou como alguns livros trazem, no hialoplasma. E ela consiste na quebra, como eu já falei, parcial da glicose, ou seja, a mesma acaba quebrando de forma parcial, em duas unidades de ácido pirúvico, que é o que você está vendo aí no slide. Então, a glicose sendo quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico. Esse ácido que você está vendo aí e todos os outros ácidos que se formam no processo de respiração aparecem em solução na forma ionizada. No caso do ácido pirúvico, o mesmo acaba recebendo o nome de piruvato, né? Para quem lembra de lá da química, lá do ensino médio, né? A nomenclatura que a gente utiliza para um determinado sal, né? Então, o sal é oriundo da combinação de um ácido e uma base. Então, para determinar o nome desse sal, você pega o nome do ácido e substitui o mesmo. Então, se o ácido termina em ico, né? Você dá o nome do sal oriundo da reação de neutralização, terminando em ato. Então, ácido pirúvico, quando forma um sal, combinando-se com uma base, o que você tem é um piruvato. E assim por diante. Terminou em oso, ácido cloroso, por exemplo. Então, o que você tem é a terminação em ito. Ácido terminando em hídrico, ácido clorídrico, forma um sal chamado cloreto, hídrico, eto. Oso, ito. E ico, que é o nosso caso, ácido pirúvico, se transforma em piruvato. Então, é o que você tem aí quando do metabolismo da glicose na glicólise. Glicólise, primeira etapa da respiração celular, acontece no citoplasma e é caracterizado pela quebra da molécula de glicose. Durante essa quebra, que é uma quebra parcial, como eu já havia falado, a mesma acaba envolvendo alguns compostos intermediários e uma parte da energia que acaba sendo liberada é observada em quatro parcelas. Então, a energia ela é liberada em quatro grupos energéticos, produzindo assim quatro moléculas de ATP. Então, quando eu pego a molécula de glicose e quebro na glicólise, essa molécula em dois ácidos pirúvicos ou duas moléculas de piruvato, eu produzo no final quatro moléculas de ATP, adenosina trifosfato. No entanto, para iniciar o processo, eu gasto duas moléculas de ATP. Tá? Então, para começar a quebrar a glicose, eu tenho que gastar duas moléculas de ATP. A energia de ativação necessária para iniciar essa reação, ela requer duas moléculas de ATP, de forma que o saldo no final do processo é de duas moléculas de ATP. Né? Se no final eu produzo 4 ATPs, mas no início eu consumo 2, o rendimento é de duas moléculas de ATP. Sem contar de que no processo eu tenho também a formação de duas moléculas de NADH. Lembrem-se, o NAD, nicotinamida adenina dinucleotídeo, é um receptor de elétrons, receptor de hidrogênios. Então, eu tenho duas moléculas de NAD se transformando em duas moléculas de NADH. Sempre lembrando que para cada NADH sintetizado eu tenho um íon hidrogênio, né? Eu tenho um próton aí,
um íon hidrogênio sendo sintetizado. Então, para cada NADH, eu tenho um íon H+. Lá na frente, isso vai ser extremamente necessário que você lembre, tá? Então, vamos lá. A glicólise de todas as etapas que ocorrem no processo de respiração celular, a glicólise é a única que vai ocorrer no citoplasma, tá? Ela não ocorre dentro das mitocôndrias, ocorre no citoplasma. Então vamos lá, dá uma olhadinha aqui para esse esquema do lado direito do slide, que ele vai mostrar passo a passo do processo de quebra da molécula de glicose, ou seja, a molécula de C6H12O6, 6 átomos de carbono, em duas moléculas de ácido pirúvico ou em meio aquoso, obviamente, esse ácido pirúvico transformando em piruvato, duas moléculas de piruvato. Vamos ver como é que isso acontece aqui. Se você parar para perceber, eu inicio o processo com uma molécula de glicose aí representada por 6 bolinhas. E a intenção, obviamente, que é produzir ao final do processo de glicólise a quebra desta molécula em duas moléculas com 3 bolinhas. Gente, esse composto é um composto estável. A glicose aí, essas 6 bolinhas, representam um composto estável, de forma que para instabilizar este composto, para promover a quebra desta molécula de 6 carbonos em duas moléculas de 3 carbonos, de ponto de partida eu preciso gastar energia. Eu preciso gastar energia de qualquer jeito. E é justamente isso que está acontecendo aí quando esse ATP entra no processo, que é essa setinha que você está vendo aí, ó, e ao realizar sua função, que é liberar energia para o início do processo de quebra da glicose, sai na forma de ADP. Então, o ATP libera energia do seu último fósforo ligado, gerando fósforo inorgânico e o ADP. Essa energia inicia o processo de glicólise. E aí perceba, o primeiro ATP que libera energia para a molécula de glicose possibilita a inserção de um fósforo. Não sei se você está conseguindo ver, né? E a inserção de um fósforo, representando por uma bolinha vermelhinha, no lado direito da molécula de glicose, glicose 6-fosfato. Por que glicose 6-fosfato? Porque inseriu um fósforo justamente no carbono 6, é só contar da esquerda para a direita, você tem 6 bolinhas. No sexto carbono foi inserido um fosfato. De onde veio esse fósforo aí? Do ATP, gente. Não é adenosina trifosfato? Quando passa para adenosina difosfato é porque perdeu um fósforo inorgânico. Onde foi parar esse fósforo? Aí na glicose. Tá? Isso vai acontecer de novo, só que aí o próximo fósforo, também de um ATP, que vai se transformar em ADP, vai ser inserido lá do outro lado, formando o composto frutose 1,6-difosfato. Que diacho é isso? Frutose. Por que frutose? Frutose, gente, é a mesma coisa que glicose. A diferença entre elas é apenas a estrutura ah, tridimensional, digamos assim. A estrutura molecular da mesma é que é diferente. São isômeros. Isômeros possuem a mesma fórmula molecular, mas possuem estruturas diferentes. Tá? Então, eu tenho a frutose, que é a mesma glicose, 1,6-difosfato, que você está vendo aí, ó. Fósforo ligado no carbono 1. Conta da esquerda para a direita. Eu tenho fósforo no carbono 1 e fósforo no carbono 6. Né? Então, por isso, frutose 1,6-difosfato. É isso que você está vendo aí. Aí essa molécula, que até então estava com seus 6 átomos de carbono estáveis, passa a não mais possuir essa tal estabilidade e acaba quebrando, inclusive por ação de enzimas. Ao quebrar, veja só, ao quebrar esta molécula, a molécula de frutose 1,6-difosfato, ela acaba por produzir, que é isso que você está vendo aí, ó, dois compostos, tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito, aí onde você está vendo o número 5, né?
dois compostos formados por 3 átomos de carbono e um fósforo, certo? Não sei se vocês conseguem perceber. Para o lado direito, você tem o gliceraldeído 3-fosfato e para o lado esquerdo você tem a dihidroxetona fosfato, DHAP. Vamos nos concentrar no gliceraldeído 3-fosfato, tá? Que é o que você tem do lado direito. O próximo passo, o passo número 6, diz para você o seguinte: olha, uma molécula de nicotinamida adenina dinucleotídeo, o NAD, tá? O NAD, está entrando no sistema e está se transformando em NADH. Ou seja, o NAD está recebendo hidrogênios aí. Ó. De onde são esses hidrogênios? O NAD está recebendo hidrogênios. De onde são esses hidrogênios? Esses hidrogênios, gente, são oriundos da quebra da frutose 1,6-difosfato. Por quê? Daqui para frente, ao longo de toda a respiração celular, toda quebra de compostos vai produzir íons H+ e elétrons. Em todos, íons H+ e elétrons. Esses elétrons, esses íons H+, vão ser carreados pelos chamados aceptores de elétrons, aceptores de hidrogênio, carreadores de hidrogênio, que são a nicotinamida adenina dinucleotídeo e a flavina adenina dinucleotídeo. Ou seja, o NAD e o FAD. Vão sair catando todos esses compostos que vão ser produzidos a partir da quebra das moléculas, tanto os hidrogênios quanto os elétrons. Perceba que esse NAD encontra-se numa forma oxidada, ou seja, perdeu elétrons, é um NAD+. E aí esse NAD vai receber os elétrons oriundos da quebra da frutose 1,6-difosfato. Então ele vai reduzir. No que ele é reduzido, ele captura hidrogênios. Então o NAD+, que estava oxidado, recebe os elétrons que estavam aí vagando por conta da quebra da frutose, ele é reduzido e se acopla aos átomos, ou melhor, aos íons hidrogênios H+, que também estão livres aí no ambiente, formando então o NADH, que é isso que você está vendo aí nessa etapa de número 6. Perceba que o tal gliceraldeído 3-fosfato, que você tem ali como produto da etapa 5, né, para o lado direito, o gliceraldeído 3-fosfato, ele já tinha um fósforo na sua extremidade, certo? E aí o que acontece é que, posterior a isso, você tem a formação do 1,3-difosfoglicerato. Já viu aí? 1,3-difosfoglicerato. O que foi que aconteceu? O que aconteceu é que o fósforo inorgânico que está presente dentro do citoplasma de nossas células, ali entrando na constituição dos ADPs, formando ATPs, eles acabam também sendo utilizados em reações de fosforilação, que é o que acontece aqui. O gliceraldeído 3-fosfato, que já tinha um fósforo oriundo lá da frutose, 1,6-difosfato, ele passa por uma reação de fosforilação e recebe um outro fósforo, formando um 1,3-difósforo, porque tanto no carbono 1 quanto no 3 tem fósforo, glicerato, certo? Bom, posteriormente a isso, uma molécula de adenosina difosfato entra na etapa 7 e retira um desses fósforos, produzindo adenosina trifosfato. Mais uma vez você volta a ter um fósforo, 3-fosfoglicerato, tá vendo aí? Ó? Tinha um 3-difosfoglicerato, tira um dos fósforos, o do carbono 1, você tem no carbono 3 ainda o fósforo, fica um 3-fosfoglicerato. E aí, Mauro, o que faz aí depois? Esse fósforo passa para o carbono 2, formando o 2-fosfoglicerato, e mais uma vez é retirado.
Retirado como? Através de reações de hidrólise, o mesmo é retirado, forma-se mais uma vez um outro ATP, porque se eu tiro o fósforo aí, eu tenho uma molécula de ADP, esse fósforo vai constituir a mesma, eu tenho mais um ATP sendo produzido, e o produto final é a estrutura de 3 carbono que você conhece como ácido pirúvico, o produto da quebra da molécula de glicose no fenômeno de glicólise, a primeira etapa do processo de respiração celular. Se você parar para perceber, desde o momento em que nós quebramos a frutose 1,6-fosfato, lá na etapa número 4, e produzimos o gliceraldeído 3-fosfato de um lado e a dihidroxicetona do lado esquerdo, desde aí, quando eu corro para o lado direito aqui e desço numa sequência somente a partir do gliceraldeído, sempre eu estou tendo, olha, do lado do NADH, que é formado, eu tenho o número 2, do lado do primeiro ATP, que é formado ali no passo 7, eu tenho um 2, e do lado da água, no passo 9, eu tenho um número 2, e do lado do último ATP, lá no passo 10, eu também tenho o número 2. Por que isso? Porque está tudo sendo duplicado, Mauro. Porque eu tenho todos esses eventos acontecendo do lado esquerdo, gente. Justamente para dihidroxicetona. Dihidroxicetona fosfato passa pelas mesmas etapas produzindo NADH, ATP, logo no início, logo após a formação do NADH, água e ATP. Ou seja, mais uma vez, no final do processo da glicólise, eu vou ter 2 moléculas de ácido pirúvico, é o que você está vendo lá embaixo, está vendo? O ácido pirúvico tem um 2 do lado, porque é produzido tanto para um lado quanto para o outro. Então, 2 moléculas de ácido pirúvico, vou ter 4 moléculas de ATP, vocês conseguem perceber a presença de 4 moléculas de ATP, vou ter 2 moléculas de água e vou ter 2 moléculas de NADH. Rendimento do processo, que a gente vai recapitular mais uma vez lá na frente, mas eu já posso dizer que o rendimento é de 2 NADH2, 2 moléculas de água e, preste bem atenção, 4 moléculas de ATP. Mas por que 4 moléculas de ATP? Vamos contar comigo aqui, ó. Qual é o rendimento aqui? Eu tenho 4 não, gente. Perdão, 2 moléculas de ATP. Mas por que 2, Mauro? Eu estou vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pois é, gente, mas no início, quantas moléculas de ATP foram consumidas? 2. Depois, para gerar essas outras 4 aqui, eu até gero elas, mas como eu consumo 2 no final, essas 4 aqui menos as 2 no final me dão um saldo energético de 2 moléculas de ATP. Produzi quantas moléculas no final? 4. Quantos eu gastei no início? 2. Então eu tenho um saldo de 2 moléculas de ATP na glicólise. Então, recapitulando, a glicólise produz o quê? 2 moléculas de ATP, 2 moléculas de NADH, 2 moléculas de H2O. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo de Krebs, tá? O termo ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, tá, gente? Ou ciclo do ácido tricarboxílico. Então, todos são exemplos, são sinônimos do chamado ciclo de Krebs, né? O termo, né, na verdade, o nome ciclo de Krebs, ele se dá em virtude de uma homenagem feita a um pesquisador que mais se aprofundou nesse assunto, chamado Hans Krebs, que na época, quando da identificação dessa via metabólica, em 1930 aproximadamente, o mesmo acaba em 1953 recebendo o Prêmio Nobel de Fisiologia, Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina, por conta desta descoberta, o ciclo de Krebs. Só que antes da gente falar realmente do ciclo de Krebs, a gente vai precisar montar um esquema de passo a passo antes do início do ciclo. Então eu preciso que vocês lembrem que o processo de respiração celular, respiração aeróbia,
se inicia com a glicólise, que a gente viu anteriormente, em slides anteriores, né? Onde essa glicose, que é constituída por 6 átomos de carbono, então a fórmula da glicose é C6H12O6, 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Quando essa molécula de glicose é oxidada, ela dá origem a duas moléculas com 3 átomos de carbono. Isso é óbvio, né, gente? Eu tenho uma molécula com 6 átomos de carbono. Se eu quebrá-la no meio, eu tenho dois produtos de 3 átomos de carbono. É o piruvato, é o ácido pirúvico que a gente já viu que recebe o nome de piruvato. E aí o que acontece? Nessa glicólise, eu tenho como saldo final da brincadeira duas moléculas de ATP e duas de NADH. Já vimos recentemente como acontece a síntese do NADH e tudo mais. Aí o que acontece? Na presença do oxigênio, esse piruvato ele acaba sendo oxidado. Então ele vai ser completamente oxidado. Como é que vai acontecer isso? Cada molécula de piruvato, como você está vendo aí na imagem, ela entra na mitocôndria, porque lembre-se, a glicólise acontece fora da mitocôndria. Produziu o piruvato, esse piruvato vai entrar na mitocôndria e vai ser oxidado. Então, perde elétrons e se transforma num grupo acetil. Acetil. CH3CO. Acetil. Que vai ser descarboxilado, liberando gás carbônico. O grupamento acetil é descarboxilado, liberando gás carbônico. Nessa etapa, acabam sendo formadas também duas moléculas de NADH, parecido com o que aconteceu lá na glicólise, né? Esse grupo acetil vai se ligar a uma coenzima, que a gente chama de coenzima A, gente, formando um complexo conhecido como acetilcoenzima A, que em seguida vai se tornar o substrato para o ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Ou seja, para iniciar o ciclo de Krebs, eu preciso de uma molécula chamada acetilcoenzima A. E de onde vem a acetilcoenzima A? Do ácido pirúvico ou piruvato lá da glicólise. Certo? Então, o piruvato se transforma em acetilcoenzima A e eu consigo iniciar um ciclo de Krebs propriamente dito. Ou seja, esse ciclo de Krebs inicia-se com a entrada da acetilcoenzima A, que foi produzida anteriormente, né? De forma que esse grupo acetil, da acetilcoenzima A, que a gente viu agora há pouco, reage com o que nós chamamos de oxaloacetato, que é um ácido formado por 4 carbonos. Então, a reação gera o citrato, que é uma forma oxidada do ácido cítrico, que é constituído por 6 átomos de carbono. Essa coenzima A é então liberada para se ligar num novo grupo acetil. E aí ocorrem reações que causam a degradação do citrato de forma gradual. Nesse processo, né, que a gente está vendo, ocorre a remoção e a oxidação de 2 de seus átomos de carbono, formando gás carbônico, por exemplo. O oxaloacetato é regenerado e pode reagir com outro acetilcoenzima A. É importante destacar, tá, gente, aqui que cada etapa do ciclo de Krebs é catalisada por uma enzima específica. E aí, à medida que ocorre a oxidação do citrato, a energia vai sendo liberada e utilizada na produção de moléculas transportadoras ou carreadoras de energia. De forma que em cada ciclo desse que você está vendo, para cada grupo acetil, cada acetilcoenzima A que entra, uma molécula de ADP é convertida em ATP, ou seja, produz-se um ATP,
3 NAD+, são transformados em NADH, e o FAD recebe 2 elétrons e 2 prótons, se transformando em FADH2. Então, para cada acetilcoenzimar que entra no ciclo, eu tenho o rendimento de 1 ATP, 3 NADH e 1 FADH2, que é justamente isso que você está vendo aí no esqueminha, tá? Então, a acetilcoenzima entra, né? Eu tenho um primeiro composto com 6 átomos de carbono, segundo com 5, terceiro com 4, fecha o ciclo. No ciclo todo, a produção de gás carbônico, NADH, CO2 e ATP e FADH2. Então, esse aí seria o ciclo o ciclo de Krebs, né? Considerando que cada molécula, lá no início de glicose, tá, gente, produz 2 ácidos pirúvicos, automaticamente esses 2 ácidos pirúvicos vão se transformar em 2 piruvatos. Cada um deles vai produzir uma acetilcoenzima A, né? Então, se eu vou considerar que cada molécula de glicose produz 2 acetilcoenzima A, ao final do ciclo de Krebs, eu vou ter 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. Aí você pode dizer, poxa, Mauro, mas eu não estou entendendo. Você acabou de falar que no final do ciclo de Krebs ali, no esquema que você estava mostrando, eu tinha 3 NADs, uma molécula de ATP e um FAD, né? Como é que agora está tudo duplicado? É porque cada ciclo desse é feito 2 vezes, gente. Lembra que a gente falou lá no início, na glicólise, a glicose é transformada em 2 piruvatos, né? 2 moléculas de piruvato. Se cada molécula de piruvato dessa vai passar pelo processo de conversão em acetilcoenzima A, e aí vai entrar no ciclo de Krebs, eu tenho o produto que está sendo mostrado aí do ciclo de Krebs duplicado. Se um piruvato entra e produz um ATP, 3 NAD e um FAD, como entram 2 piruvatos para realizar o ciclo, ou seja, como são 2 acetilcoenzimas oriundas de 2 piruvatos, eu tenho 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATPs. Então, esse seria o rendimento do ciclo de Krebs, tá, gente? Aqui no ciclo de Krebs, perceba que, como já fora dito anteriormente, nós iniciamos o mesmo com o ácido pirúvico, né? Ou o piruvato. Mas aí você pode ter percebido, no exemplo que nós colocamos agora há pouco, na explicação que nós demos agora há pouco, de que em um dado momento eu não tinha mais o ácido pirúvico com 3 carbonos, como você está vendo aqui, né? Já sendo chamado inclusive de acetilcoenzima A, gente, porque o que acontece é justamente o seguinte: como eu mostrei anteriormente para vocês, essa acetilcoenzima A já é o subproduto do ácido pirúvico que passou por uma quebra, perdendo um carbono, e essa quebra liberou mais uma vez elétrons que acabaram por reduzir o NAD, transformando o NAD em NADH2. E aí você deixa de ter ácido pirúvico ou piruvato e passa a ter um radical acetil, que é dotado de 2 carbonos, né? Esse radical acetil, dotado de 2 carbonos, se combina com a chamada coenzima A, né? Formando o que nós chamamos de acetilcoenzima A. De forma que essa acetilcoenzima A acaba por reagir com o ácido oxaloacético, que é esse que você está vendo aí no nosso esquema. O ácido oxaloacético, ele é um ácido constituído de
4 carbonos que, ao se combinar com a acetilcoenzima A, dá origem, libera, na verdade, né, o complexo acetil coenzima e acaba por produzir um ácido cítrico, que nada mais é do que um composto formado por 6 átomos de carbono. Então, são os 4 do ácido oxalocético que reagem com os 2 da acetilcoenzima A, formando o ácido cítrico dotado de 6 átomos de carbono, como você pode ver aí no nosso esquema, né, rodando no sentido horário para o lado direito aqui. E aí perceba que a partir do ácido cítrico, que é realmente quando a gente inicia o ciclo de Krebs, estes compostos vão sendo quebrados, né? Então eu tenho no ácido cítrico 6 carbonos. Perceba que em um dado momento um desses carbonos ele é liberado, ou seja, ele se rompe, se combinando com átomos de oxigênio formando gás carbônico. Com a perda deste carbono, surge um novo composto. Antes o ácido cítrico com 6 e agora eu tenho um novo composto com 5 carbonos. Se houve quebra, houve liberação de elétrons, houve liberação de hidrogênio. Que você tem redução do NAD+ a partir dos elétrons e depois combinação do NAD com os íons H+, né? E aí a formação de NADH, NADH2. E isso vai acontecendo. Então, posteriormente a isso, você tem situações envolvendo a fosforilação de compostos que depois perdem esse fósforo, constituindo novas moléculas de ATP. Em outros momentos, o aceptor de elétrons deixa de ser o NAD, passa a ser o FAD, que ao ser reduzido se transforma posteriormente em FADH2. E aí o resultado de tudo isso é um ciclo onde você tem como principais produtos 3 moléculas de NAD, que é o que você está vendo aí, né? Uma molécula de FAD, na verdade não é de NAD, né, gente? Então, são 3 compostos, 3 moléculas de NADH2, uma molécula de FADH2 e um ATP. Um gás carbônico também, mas vamos concentrar especificamente nessas que vão se transformar em energia lá na frente na cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Então eu tenho para um acetilcoenzima que entra no ciclo de Krebs, eu tenho 3 NADH2, um FADH2 e uma molécula de ATP. Como isso aqui vai acontecer 2 vezes, gente? Porque são 2 piruvatos que se transformam em 2 compostos de acetilcoenzima A e automaticamente 2 giros no ciclo de Krebs. Então, na verdade, eu não tenho 3 NADH2 produzidos, e sim 6. Eu não tenho 1 FADH2 produzidos, e sim eu tenho 2. E eu não tenho 1 ATP produzido, na verdade eu tenho 2 ATPs. Então, seria esse o rendimento de um ciclo de Krebs, ou na verdade 2, por conta de 2 piruvatos que se transformam em 2 acetilcoenzima A, no processo convencional, que a gente chama de ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. Beleza? Bom, gente, aqui nós iniciamos a última etapa do processo de respiração celular. É a etapa conhecida como cadeia transportadora de elétrons. Então, tudo aquilo, boa parte daquilo que fora produzido na glicólise e no ciclo de Krebs, aqui na cadeia transportadora de elétrons, vai ser utilizada para a síntese daquilo que acaba sendo o objetivo principal da respiração celular, que é a síntese de moléculas de ATP, né? Adenosina trifosfato. E os personagens principais nesse processo são aqueles 2 compostos que nós já vimos, o NADH e o FADH2. Então, são as 2 principais moléculas, são chamados aceptores de elétrons, né? Então, eles carregaram os elétrons ao longo de todo o processo. À medida que as moléculas iam sendo decompostas, eles acabavam carregando os elétrons provenientes dessa quebra dessas moléculas e aqui eles vão ser utilizados. E aí, para você conseguir se situar melhor nessa imagem, eu tenho aí as 2 camadas que formam
a membrana de revestimento das mitocôndrias. Então, ela é formada por duas camadas de membrana, a membrana externa e a membrana interna. Todas as estruturas enzimáticas e complexos proteicos estão localizados na membrana interna. Então, essa de baixo é a membrana interna, é a que controla esse envio de substâncias para o espaço entre as membranas, e a parte de cima é a membrana externa. A membrana externa, nesse processo de cadeia transportadora de elétrons, gente, ela acaba não tendo tanta função assim. Tá? Ela é permeável a várias substâncias. A regulação realmente vai ser feita pela membrana interna, que é justamente aquela encontrada nas cristas mitocondriais. Lembrando, a cadeia transportadora de elétrons ocorre nas cristas mitocondriais. E aí perceba, nós temos complexos enzimáticos ao longo de toda a membrana interna. Eu tenho o complexo 1, representado pelo NAD redutase, o NADQ redutase, também chamado de NAD desidrogenase. O complexo 2, que representa aí a FAD desidrogenase, o FAD-H2Q redutase. O complexo 3, que seria o citocromo redutase, complexo 4, citocromoxidase, e por último, o complexo de enzimas que realmente vai proporcionar a síntese das novas moléculas de ATP, que é a chamada ATP sintetase ou ATP sintase. Essa é a estrutura que você está vendo aí. Os elétrons eles vão caminhar por esses complexos, vão ser carreados de um complexo para o outro. Perceba, do primeiro complexo para o segundo, ou melhor, para o terceiro complexo, existe um carreador que a gente chama de ubiquinona, representado pela letrinha Q. É a ubiquinona. Veja que ela está saindo do complexo 1 e indo em direção ao complexo 3, carregando esses elétrons. Alguns deles, inclusive, sendo levados pelo FAD, que acabou, na verdade, levados não, mas retirados do FAD, que só entra no sistema a partir do complexo 2. Isso é interessante, gente, porque lá na frente você vai ver que o saldo de produção de moléculas de ATP ele é diferente para o que o FAD contribui e para o que o NAD contribui. Então o NAD ele tem um saldo no final de produção de moléculas de ATP maior do que a do FAD. E a explicação está aqui. Ó. O NAD está desde o início do processo de cadeia transportadora de elétrons. A fosforilação acontece desde o início com relação ao NAD. Então ele está desde o primeiro complexo, passando para o terceiro e para o quarto. O FAD não. O FAD ele perde a etapa do primeiro complexo e só consegue entrar no sistema a partir do terceiro e do quarto. Não sei se você está conseguindo ver essa estrutura aí em lilás, né? Em lilás, onde eu tenho o complexo FAD-H2Q redutase. Então esse complexo ele é capaz de inserir os hidrogênios que o FAD estava carregando, os elétrons que o FAD estava carregando, na cadeia transportadora. O problema é que esses elétrons só vão participar do complexo 3 e do complexo 4, né? Ou seja, só vão enviar hidrogênios para o meio intermembranoso a partir do complexo 3 e do complexo 4. Isso faz com que a quantidade de ATPs obtidas a partir de FAD seja menor do que a quantidade de ATPs obtida a partir do NAD. Mas isso a gente vai ver mais à frente, quando nós conversarmos sobre isso, eu retomo a explicação especificamente neste ponto aqui. Então vejamos o que acontece aqui no início do processo. O complexo 1, a NAD-Q redutase ou NAD desidrogenase, ela vai pegar esse NH, o NAD, NH, desculpe, o NADH que você está vendo lá embaixo, aqui no lado esquerdo, tá, gente? A gente vai começar da esquerda para a direita a partir do complexo 1, que é esse amarelinho aqui. O NAD que você está vendo ali, ó, o NADH, ele tem hidrogênios e elétrons que ele acabou carregando ao longo de todo o processo, glicólise e ciclo de Krebs. Aí, esse complexo 1, a NAD redutase, vai retirar os elétrons e os íons H+ desse NADH, transformando ele em NAD+, que é aquele NAD que está apto a receber hidrogênios e elétrons que a gente viu ao longo lá do processo de glicólise e ciclo de Krebs. Aí o que o complexo 1 aqui, a NAD desidrogenase, ela faz? Ela retira os hidrogênios do NADH para poder obter os elétrons.
Esses elétrons são inseridos na cadeia transportadora e os hidrogênios são bombeados para o espaço intermembranoso, que é isso que você está vendo aí, os hidrogênios sendo empurrados para cima, que na verdade é o espaço entre as membranas. Esses elétrons obtidos a partir do NADH, NADH, que se transformou em NAD, são transportados do complexo 1 em direção ao complexo 3, né, através da ubiquinona, que é essa proteína que você está vendo aí saindo do 1 em direção ao 3. No caminho, eles são dotados também da capacidade, ou melhor, a ubiquinona, ela carrega também elétrons oriundos do FAD. Não sei se você está conseguindo perceber, mas no complexo 2 você tem o FADH2 aí, ó, né? Então, nesse complexo 2, o FADH2 também sofre a perda dos seus elétrons. No entanto, ele não tem como bombear hidrogênios para o meio intermembranoso, só perde os elétrons. Não tem problema, o biquinona pega os elétrons que foram perdidos pelo NAD e proporcionaram o bombeamento de hidrogênios para o meio intermembranoso, traz os elétrons do NAD, encontra com os elétrons oriundos do FAD e direciona todos eles ao complexo 3, a citocromo redutase que você está vendo ali, ó, complexo 3. Do complexo 3, os elétrons são carregados através de uma outra proteína chamada de citocromo C, que carrega do complexo 3 em direção ao complexo 4. E veja, gente, a cada salto de elétrons de um complexo para o outro, uma quantidade de energia acaba sendo utilizada para bombear os hidrogênios para o espaço intermembranoso. Esse espaço intermembranoso, em um dado momento, vai estar com uma elevada concentração de íons hidrogênio, ou seja, como vocês já viram em aulas nossas anteriores, vai estar com um pH ácido. O pH vai estar abaixo de 7. pH ácido no espaço entre as membranas, espaço intermembranoso. Mas antes, vamos finalizar o processo de transporte desses elétrons através dos complexos. Então, só recapitulando. No complexo 1, você tem a entrada dos elétrons provenientes do NADH. Esses elétrons são carreados pela ubiquinona, né, que dá para visualizar tranquilamente aí como sendo uma proteína que vai transportar do complexo 1 em direção ao complexo 3 os elétrons. Nesse trajeto, a ubiquinona passa pelo complexo 2 e também carrega consigo os elétrons provenientes do FAD, que chegam ao complexo 3 da citocromo redutase, bombeiam mais hidrogênios para o espaço intermembranoso. Esses elétrons são posteriormente carregados pelo citocromo C e finalmente chegam ao complexo 4, que é esse que você está vendo aí, onde mais hidrogênio também é bombeado para o espaço intermembranoso. Bom, Mauro, mas e o último lá, o tal de ATP sintase? Bom, a ATP sintase, ela ainda não vai entrar na brincadeira, tá, gente? Então vamos primeiro analisar o que está acontecendo aqui. Como você fica mandando uma quantidade muito grande de íons H+ para o espaço intermembranoso, você tem um aumento, obviamente, da acidez do mesmo. No entanto, isso não ocorre somente lá, tá, gente? Todo o espaço da matriz mitocondrial, ou seja, essa parte aqui embaixo, dentro da matriz, também acaba ficando carregado com uma quantidade muito grande de hidrogênios, os íons H+. E aí, como resolver esse problema relacionado a uma diminuição do pH, uma acidez aumentada nesses ambientes? Bom, gente, eu preciso me livrar desses íons H+, né? Então, essa acidez elevada, é só lembrar de que ela acaba não sendo interessante para uma série de reações químicas que acontecem dentro de nossas células. Então, se o pH ácido se mantém presente em algum desses ambientes, o esperado, por exemplo, é que algumas proteínas que não sejam adaptadas a tal ambiente acabem desnaturando. Lembre-se que uma das formas de você gerar o processo de desnaturação de proteínas é através da diminuição dos índices de pH, ou seja, ambientes ácidos tendem a ocasionar o processo de desnaturação das proteínas. Como eu consigo resolver isso? Através da água, gente. Mas, Mauro, como assim através da água?
Lembre-se que os elétrons foram carreados até o último complexo, né? O complexo 4 da citocromo oxidase. Neste complexo, esses elétrons vão produzir um fenômeno de redução dos átomos de oxigênio. Então, na verdade, o que acontece é que esses elétrons vão se combinar com o oxigênio e a combinação desses elétrons com o oxigênio proporcionam a posterior formação de moléculas de água. Então, você tem, que é como você está vendo aí no esquema, né, meia molécula de O2 se combinando com o hidrogênio, os íons H+. Na verdade, a bem da verdade, o que você tem é meia molécula de O2 se combinando com dois elétrons e se combinando com dois íons H+. O resultado disso é a água, é H2O. Dessa forma, você consegue fazer com que um ambiente que acabaria sendo caracterizado como um ambiente de condições ácidas, com pH ácido, em um ambiente não mais dotado deste contexto por conta de ter transformado o mesmo em um ambiente menos carregado de íons H+. Se retira os íons que estão livres aí no ambiente, gerando esse problema de acidez, e combina os mesmos com o oxigênio. Perceba o que está acontecendo aqui. Eu posso muito bem dizer que neste momento o que eu estou percebendo é que o aceptor final de elétrons, o aceptor final de hidrogênios, no processo de respiração celular, é o oxigênio. É o oxigênio. A água que surge a partir dessa combinação dos elétrons e hidrogênios com o oxigênio surge inclusive para diminuir qualquer possível diminuição do pH dentro da mitocôndria. Em resumo, a gente pode muito bem então dizer que o oxigênio que entra no metabolismo das reações que envolvem a respiração celular, esse oxigênio tem como principal função capturar os hidrogênios e elétrons ao final do processo, formar água e evitar a acidez dos espaços internos das mitocôndrias. E aí, todo esse próton, todo esse íon H+, que foi impulsionado para o espaço intermembranoso, agora precisa voltar. Você acaba tendo um ambiente muito concentrado ou hipertônico de íons H+ no meio intermembranoso e um meio pouco concentrado do mesmo íon dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. E aí o interessante, inclusive de forma natural, isso vai acontecer, é que os íons H+ voltem para o interior da mitocôndria, saiam do espaço intermembranoso que você está vendo aí, entre as membranas interna e externa, e passem de novo para dentro da mitocôndria. No entanto, eles não conseguem fazer isso através dos canais pelos quais eles foram bombeados para fora. E também não conseguem ultrapassar a bicamada de fosfolipídios. O que é possível que aconteça, e é o que acontece, é a passagem dos mesmos através da ATP sintase ou ATP sintetase, que vai proporcionar o surgimento do que a gente chama de força protomotora. Como assim? Cada vez que um íon H+ passar pela ATP sintase, ele gera essa tal força protomotora e a mesma fornece energia para a síntese de adenosina trifosfato, ou seja, para a síntese de ATP. Você consegue, a cada passagem de um H+ pela ATP sintase, ou ATP sintetase, fosforilar uma molécula de adenosina difosfato, ou seja, sintetizar um ATP. E aí a gente precisa pensar da seguinte forma. Todo esse processo de cadeia transportadora de elétrons, ou cadeia respiratória que eu mostrei para vocês agora, se inicia com um NADH lá no início e também com um FADH2. No entanto, se você parar para lembrar, muito NAD fora produzido, muito NADH fora produzido na glicólise, no ciclo de Krebs, e FADH2 também. Então não é uma única molécula de NADH que entra
na cadeia transportadora e doa os seus elétrons para que esses elétrons proporcionem a síntese de ATP. São várias moléculas de NADH. São mais de uma molécula de FADH2. E aí a pergunta é, como fica esse rendimento então, Mauro? Né? Bom, e aí a gente vai calcular isso exatamente agora. Agora, gente, vamos dar uma olhada no balanço energético da nossa respiração celular como um todo, né? Nós chegamos ao final agora há pouco da cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons, onde todo aquele NAD, todo aquele FAD, na forma de NADH ou FADH2, concedeu elétrons e hidrogênios para que você tivesse ao final a síntese de água, né, tendo o oxigênio como o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória, e o ATP como produto principal de nossa síntese. É o que nós mais queremos na respiração celular como um todo, é a produção de moléculas de adenosina trifosfato. No entanto, veja, existe uma relação entre o que você produziu de NAD, o que você produziu de FAD, com quanto será convertido em ATP. Porque veja, no exemplo que nós vimos agora há pouco, eu tinha lá no final a produção de uma molécula de ATP por um processo inicial envolvendo um NAD e um FAD. No entanto, você viu em slides anteriores que NAD e FAD são produzidos na glicose, na glicólise, né? NAD e FAD são produzidos no período que antecede, no momento que antecede o ciclo de Krebs, produzidos também no interior do ciclo de Krebs. Ou seja, quanto na verdade é o rendimento de moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose? O rendimento da respiração celular como um todo pode ser definido através dos produtos gerados na glicólise, produtos gerados na descarboxilação do ácido pirúvico ou piruvato e os produtos gerados no ciclo de Krebs, tá, gente? E aí, por conta dos momentos diferenciados em que o NADH2, NADH ou NADH2, né, e o FADH2 entram na cadeia transportadora de elétrons, se você parar para perceber o momento em que um entra, o NAD, né, H2, e o momento em que o FADH2 entra, eles são diferenciados. O NAD desde o início da cadeia, o FAD um pouco à frente, perdendo o primeiro complexo. É com isso, por conta dessa diferença nos momentos de entrada na cadeia, o número diferenciado de íons hidrogênios bombeados para o espaço intermembranoso, ele acaba surgindo. Então você tem o NAD bombeando mais hidrogênios do que o FAD, por conta desse momento diferenciado em que um entra e o outro. E aí a gente percebe que o rendimento final de molécula de ATP para esses carreadores de elétrons acaba sendo de 3 moléculas de ATP para o NADH2 e 2 moléculas de ATP para o FADH2. Resumindo, no final da cadeia transportadora de elétrons, cada NAD que passou por ela gerou 3 moléculas de ATP e cada FAD que passou por ela, cada FADH2 que passou por ela, gerou 2 moléculas de ATP. Dessa forma, a gente pode dizer que os ATPs diretamente sintetizados no processo como um todo equivalem a 2 ATPs na glicose e 2 ATPs no ciclo de Krebs. Então, diretamente, ao longo de toda a respiração celular, são produzidos 2 ATPs na glicólise e 2 ATPs no ciclo de Krebs. Mauro, eu vi que são 4 ATPs na glicólise. Gente, mas 2 são utilizados logo no início para quebrar a molécula em 2 conjuntos de 3 carbonos, né? Então 2 moléculas de 3 carbonos. Então automaticamente você pode até ter um rendimento de 4, mas como você tem um consumo de 2 ATPs no início, mais uma vez, são 2 ATPs produzidos na glicólise e 2 ATPs produzidos no ciclo de Krebs. Aí a gente passa agora para entender qual o rendimento
de ATPs sintetizados na cadeia respiratória através do compartilhamento daqueles elétrons carregados pelo NADH2 e o FADH2. E aí eles correspondem a, vamos lá, foram produzidos 2 NADH2 na glicólise, um para cada ácido pirúvico que a gente produziu. Esses 2 NADH2 são convertidos em 6 moléculas de ATP lá na cadeia respiratória, lá no final, né, na cadeia transportadora de elétrons. Um NADH2 foi produzido a partir da descarboxilação do ácido pirúvico, ou seja, a retirada do ácido carboxílico do ácido pirúvico. Com isso, 2 NADH2, já que 2 moléculas desse ácido se envolvem no processo, né? Se eu estou dizendo que um NAD é produzido pela descarboxilação do ácido pirúvico, como são 2 ácidos pirúvicos, são 2 NADH2, certo? Dessa forma, eu tenho um rendimento lá no final na cadeia respiratória de 6 moléculas de ATP, porque se foram 2 NADH2, cada NADH2 produz 3 ATPs, se foram 2 NADH2, eu tenho um rendimento lá no final de 6 moléculas de ATP. Foram produzidos 3 NADH2 e 1 FADH2 no ciclo de Krebs, que se multiplicam por 2 cada, né, gente? Então eu tenho, na verdade, 6 NADH2 e 2 FAD, porque o ciclo de Krebs acontece 2 vezes, já que 2 ácidos pirúvicos realizam o processo do ciclo. E aí, sendo assim, quando os 6 NADH2 forem convertidos lá na cadeia transportadora de elétrons, os 6 NADH2 vão equivaler a 18 ATPs e os 2 FADH2 vão equivaler a 4 ATPs. No geral, a gente percebe um total de aproximadamente 38 moléculas de ATPs produzidas a partir do metabolismo de uma molécula de glicose. Gente, esse valor vai variar, tá? 38, 36, existem bibliografias que dizem que esse valor é bem menor, da ordem de 26, 28, até porque, de acordo com as mesmas, nem todos os NADH2, nem todos os FADH2 são aproveitados. Aqueles que são sintetizados ao longo da glicólise, descarboxilação do ácido pirúvico e ciclo de Krebs. Mas o que interessa aqui para nós é você entender que a fase mais energética da respiração celular, que mais produz energia, é a última fase, a cadeia transportadora de elétrons. São muitos ATPs sintetizados, gente. É uma quantidade muito grande de ATP sintetizada. Você tem muitos ATPs mesmo. Enquanto que na glicólise e o início do ciclo de Krebs, você tem uma quantidade bem menor de ATPs sintetizados. Então são 2 ATPs na glicólise e 2 ATPs no ciclo de Krebs. Então realmente é uma quantidade muito pequena. O resto, os 34 ATPs, são produzidos na cadeia transportadora de elétrons a partir dos elétrons que são inseridos na cadeia pelo NADH2 e pelo FADH2. Perfeito?